Saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Assim terminamos os estudos bíblicos em todo o livro de Efésios, da revista bíblica A Igreja Eleita, com o comentarista pastor Douglas Batista. A próxima revista fala de despertamento, avivamento espiritual e restauração espiritual. O tema da próxima lição será Avivamento, uma necessidade nos dias atuais, comentada pelo pastor Eurico Bergstein no ano de 1993, que será reeditada pela CPAD. Não perca esta riqueza para o seu conhecimento bíblico e crescimento espiritual também. Se inscreva no canal, deixe o seu clique, compartilhe, avise os seus irmãos, amigos e familiares. A lição de hoje tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto está em Efésios capítulo 6, versículo 11. E a lição bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 20. Na nossa lição, nós vamos ler para você. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Leitura bíblica em classe. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Glórias a Deus. Esta lição de hoje, ela começa nos ensinando que nós temos que ter um preparo espiritual nesta batalha que nós passamos entre o bem e o mal. Mas esta batalha não é uma batalha equilibrada, mas é uma batalha onde que o mal sempre perde. Já está determinada a derrota do mal, porque Deus, ele é infinitamente poderoso. Então não é uma batalha por igual das forças do mal com as forças do bem, e ela está no equilíbrio total. Não, Deus é infinitamente superior. Nessa batalha espiritual, nós precisamos nos fortalecer no poder do Senhor. O poder do Senhor nos sustenta, nos dá graça e nos fortalece. O poder de Deus, ele nos fortalece na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo e não do vinho em que há contenda. O poder de Deus, ele nos fortalece também e renova a nossa mente. A nossa mente tem que estar renovada nessa batalha espiritual, para que nós não venhamos sucumbir aos ataques malignos contra a nossa mente também. É preciso encher-se do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos completa, o Espírito Santo nos dá força e o Espírito Santo nos dirige em todas as coisas. O poder de Deus nos fortalece para obedecer a palavra e cultuar a Deus.
Então, para nós sermos crentes mais assíduos, uns crentes mais obedientes, os crentes mais santificados, é necessário se fortalecer no poder de Deus. O poder de Deus é que nos garantirá a vitória lá na frente, no futuro. Precisamos ser vigilantes em oração e súplicas. Jesus Cristo disse: orai e vigiai. A vida cristã, ela é fortalecida na oração. Nós nos alimentamos na oração, nos fortalecemos na oração, a nossa alma se robustece na oração, porque às vezes a carne é fraca, mas quando nós fortalecemos o nosso espírito, então nós não cairemos diante dos ataques malignos. Então é necessário orar sem cessar. Também o poder de Deus nos fortalece para obedecer a palavra e cultuar a Deus, e a vida cristã ela é firmada pela vigilância. No meio de tudo isso, nós temos que vigiar sempre. Um soldado ele estará sempre vigiando, sempre atento às astutas ciladas do mal. Porque o mal ele vem sutilmente e ele vem sorrateiramente. E quando nós menos esperamos, ele já se instalou na mente, ele desce para o coração e quando vamos ver, já estamos fazendo aquilo que o mal quer. É aquilo que o diabo tem como proposta para nós cairmos da fé. Nós devemos conhecer o campo da batalha espiritual. Se você conhece o seu inimigo, fica mais fácil você combatê-lo. Porque o seu inimigo, ele já te conhece desde quando você nasceu. O diabo já sabe, já nos conhece desde o dia do nascimento. Ele conhece o nosso temperamento, a nossa personalidade, as nossas fraquezas, as nossas necessidades. Por isso ele tem a tentação certa para cada pessoa. Então há uma necessidade de conhecermos quais são os seus ataques, quais são os caminhos que ele utiliza, quais as armas que ele utiliza para derrubar o cristão. Dentre estas, nós estamos num campo minado. Neste campo minado estão preparadas as astutas ciladas do diabo. São ciladas malignas que ele tem colocado em nosso caminho, em nossa vida, na família, na igreja, em todos os lugares, no emprego, no trabalho. Sempre haverá uma cilada maligna ali e nós temos que ter cuidado para não cair nessas ciladas. Essas ciladas, elas são armadilhas e laços preparados por caluniadores. Sofreremos calúnias de todas as formas. Inocente e às vezes, até se não tomar cuidado, seremos até culpados das calúnias que nós sofremos. Também são preparadas com fúria e espírito do erro. O inimigo tem grande fúria contra a humanidade, ele é inimigo declarado de Deus e ele preparará grandes ciladas por causa da sua grande fúria para com a humanidade. Então nós temos que vigiar e orar. E também pelo espírito do erro. O espírito do erro são aqueles espíritos malignos que trabalham para fazer os crentes errar na doutrina, errar no comportamento, errar nas atitudes, errar nas palavras, né? E até mesmo tem pessoas que quando se desviam para o espírito do erro, nunca mais conseguem entrar para o caminho certo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sempre encontremos perdão e graça nos pés de Jesus. Ele também confunde a mentira com a verdade, ele mistura a mentira com a verdade, e você acha aquela conversa bonita, você acha aquela pregação bonita, você acha aquela palestra bonita, mas existe um erro ali no meio que ele sutilmente vai derrotar a tua vida. Então cuidado com o que você lê e cuidado com o que você ouve por aí. Ele também dissimula e induz a dissimulação. Ele é dissimulado, enganador, astuto e maligno. E ele faz com que as pessoas sejam assim também. Aqueles que andam pelo caminho do erro, do espírito do erro, influenciados pelo mal, eles acabam sendo também dissimuladores, enganadores e falsos também. E ele levanta também falsas acusações contra o ministério, falsas acusações contra a igreja, falsas acusações contra os próprios crentes, mentiras, calúnias, fofocas, coisas para esfriar na fé, para derrubar o salvo. Ele promove ideologias anticristãs, ele distorce a verdade e mentira
cria ideologias que passam a ser vividas pelas pessoas como se fosse verdade. E isso é totalmente antibíblico, e se não tomar cuidado, entra na nossa vida e acaba entrando também dentro da igreja. Por isso nós temos que ter cuidado com as astutas ciladas do maligno. Ele também destrói a família, ele é um desagregador da família. Ele é especialista em colocar o marido contra a esposa, colocar a esposa contra o marido, os pais contra os filhos e os filhos contra os pais. Então nós temos que ter cuidado com as astutas ciladas do mal. É preciso revestir-se de toda a armadura de Deus. Quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, os seus ataques vêm, mas eles não serão profundos, eles não atingirão com objetividade, porque nós estaremos revestidos de toda a armadura de Deus. O conflito é contra o reino das trevas. Nós temos que entender que há nuvens de demônios atuando na economia, atuando no mundo empresarial, atuando até mesmo, às vezes, dentro das igrejas, destruindo as famílias, na economia, nas finanças, na saúde, na educação. Em todo lugar existe uma organização demoníaca tentando destruir aquilo que Deus fez com tanto amor e com tanto carinho. Então, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas. Esposa, a sua batalha não é contra o seu marido. Marido, a sua batalha espiritual não é contra a sua esposa. Pais, a sua batalha não é contra os filhos. E filhos, a sua batalha não é contra os seus pais. E irmãos em Cristo, a nossa batalha não é uns contra os outros, mas a nossa batalha é contra o mundo das trevas, não é contra a carne nem o sangue, é contra o reino das trevas. A batalha, ela é no mundo espiritual, ela está num nível invisível que às vezes não podemos ver, mas às vezes podemos sentir, e às vezes se materializa na nossa vida corriqueira, na nossa vida secular, no nosso dia a dia. Então nós temos que ter cuidado. As hostes do dia deixam os homens em trevas. O inimigo, ele deixa os homens na cegueira espiritual. As pessoas não conseguem enxergar o seu erro, a sua falha, o seu pecado, a sua carnalidade, as suas más atitudes, por causa da influência maligna. Daí onde é necessário a armadura espiritual e uma vida de oração para nos apercebermos das suas astutas ciladas malignas. As agências da potestade do ar. Agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais de como que é essa organização maligna, de como que é esse exército maligno. São principados, potestades e príncipes das trevas. Analisemos agora as suas características. Primeiro, a palavra do Senhor diz que eles são poderosos. Eles não são fracos como nós. Eles não são dominados pelas emoções como nós. Eles não são dominados pela razão como nós, mas eles são criaturas angelicais, espirituais e poderosas, principados, potestades, príncipe das trevas. Então são poderosos, principados e potestades, que têm poder e primazia para agir. Esses principados e potestades, às vezes eles agem numa determinada região, numa determinada cidade, num determinado bairro, numa determinada nação. Vocês podem ver que determinadas nações são completamente dominadas pelo paganismo. Vocês podem ver que em determinados bairros eles são completamente dominados pelo crime organizado. Vocês podem ver que em determinadas regiões são as drogas que dominam. Em outras regiões vocês podem ver que é a prostituição que domina completamente. Então eles têm domínio em determinadas regiões e às vezes é necessário, para se evangelizar ali ou plantar uma igreja ali, é preciso muita oração e jejum para poder fazer a obra do Senhor. Príncipe das trevas são líderes de anjos caídos.
quando Lúcifer se levantou contra Deus e o anjo Miguel se pôs nessa batalha, ele foi lançado na terra. Então por isso que se diz anjos caídos. Esses príncipes das trevas são aqueles que são gestores das suas ações malignas. Mas aqui nesse capítulo também fala sobre os príncipes, sobre hostes espirituais da maldade, que empregam o seu poder exclusivamente para o mal, para matar, para roubar, para destruir igrejas, para destruir famílias, para destruir empresas. Eles estão em todo lugar. São astutos, diz a palavra do Senhor também, e sutilmente maquinam a queda da igreja. Você sabe que a igreja ela é constituída de famílias. Se as famílias estão destruídas, as igrejas também estarão destruídas. Então eles engendram planos, eles são pérfidos e malignos e criam uma forma de destruir a igreja. Então é uma grande guerra, é uma grande batalha espiritual. Por isso esse tema se chama guerra espiritual ou batalha espiritual. A igreja os vencerá por Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos dará a vitória. É Jesus Cristo que garante a vitória. É Jesus Cristo que nos dá a armadura espiritual e Ele é o nosso general. Ele vai na frente e Ele que abre as portas e os caminhos para nós podermos passar. E justamente porque Jesus Cristo é acima de todo poder, de toda potestade e de todo domínio. Deus colocou ele sobre todas as coisas, e todas as coisas é para Cristo. Louvado para sempre seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As armas espirituais indispensáveis aos crentes. Agora nós vamos analisar cada peça dessa armadura espiritual que Deus dá a cada crente para ele poder lutar e vencer nesta batalha espiritual. Então, as armaduras completas de Deus. A panóplia era uma armadura completa de um soldado fortemente armado. O apóstolo Paulo, que estava ali preso numa propriedade, algemado a um soldado romano, quando ele escrevia as suas cartas da prisão, ele tinha diante dele ali um soldado com toda a sua armadura. E ele, espiritualmente escrevendo as cartas, o Espírito Santo lhe dá capacidade para que ele faça uma figura das armaduras do soldado na batalha, e ele mostra como que deve ser a armadura espiritual do crente na batalha espiritual, porque cada crente também é um soldado espiritual. Então, não devemos usar as nossas próprias armas. O apóstolo Paulo ele está dizendo aos Efésios, é aquela igreja dos Efésios que era composta de gentios e judeus. Olha, nós não podemos lutar com as nossas próprias armas, nós não devemos lutar com as nossas palavras, nós não devemos usar as nossas estratégias, nós não devemos usar o nosso jeitinho, mas nós temos que lutar com a armadura de Deus, com a estratégia de Deus. E devemos usar e resistir com a armadura de Deus. Então a nossa resistência, a nossa vitória, a nossa luta, a nossa batalha tem que ser com a armadura de Deus. As armaduras indispensáveis de defesa que o crente tem. Cingindo os vossos lombos com a verdade. É o cinto da verdade. É uma peça utilizada para dar mobilidade e para que o soldado pudesse correr, pular obstáculos, e também era onde amarrava a espada. Ali no seu roupão tinha esse cinto aí que dava essa capacidade para ele correr, para ele se mover, para ele lutar e para ele guardar a sua espada. Era uma peça utilizada também muitas vezes para que ele guardasse algum objeto necessário ali também pendurado ali naquele cinto. Isso fala da doutrina de Cristo e a integridade do soldado. Então o cristão, ele nesta batalha, ele não pode deixar a doutrina, não pode deixar o ensino
participe do culto de doutrina na sua igreja, participe dos seminários bíblicos na tua igreja, participe dos encontros de casais, de jovens, de adolescentes que é proporcionado na tua igreja, para você aprender a doutrina e a palavra do Senhor. E também esse soldado tinha que lutar com integridade, tinha que ser íntegro na santidade, na graça, na fé e no amor, para que ele possa vencer com o cinto da verdade. Também vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma malha de proteção aos órgãos vitais, coração, que ficava nessa região. Aqui pela frente também, se entrasse uma lança, poderia atingir o pulmão também. Então essa couraça, ela protegia os órgãos vitais internos. E por falar nisso, o nosso coração fica exatamente nessa região. E muitas vezes o inimigo quer atingir o coração do crente. Então este coração tem que estar protegido com a couraça da justiça. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado na batalha. Então o crente ele tem que estar justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E ele também tem que ser puro e tem que ser reto nessa batalha. Por isso que, para se lutar nesta batalha, nós não usamos as forças carnais, nem a estratégia carnal, nem o nosso raciocínio carnal e nem as nossas emoções carnais. Nós temos que lutar nesta batalha com a armadura espiritual de Deus. Por isso que ele fala sobre a couraça da justiça para nos proteger. Glórias a Deus. Então Deus, ele, através da oração, ele nos reveste com toda a armadura de Deus. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os calçados da paz. É necessário estar nos pés dos crentes. Era uma meia bota com cravos na sola, para dar firmeza ao soldado quando corria ou quando andava no campo da batalha. Às vezes tinha que subir morro, tinha que andar por terrenos cheios de pedra. Então era necessário ele estar com o pé calçado e bem preparado. Isto fala da firmeza do Evangelho para testemunhar de Cristo. Então isto fala de evangelização, visitação. Então, os pés do crente têm que estar preparados, porque ele já não pode ir mais em qualquer lugar. Aonde se cultua a carnalidade, aonde se pratica o mal, aonde se dá vazão à carne, não é para os pés do crente estar ali. Porque ele tem que estar com os pés calçados do Evangelho, com os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Então nós temos que ter cuidado com os nossos pés espiritualmente falando. Formado, sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé. Nós temos que embraçar o escudo da fé. O escudo da fé era um escudo longo, retangular, e ele era feito de madeira com revestimento de couro. Então, muitas vezes, quando o soldado levava um golpe de espada, ele protegia com escudo. Quando levava um golpe de lança, ele protegia com escudo. Quando alguém de cima da muralha ou ao longe lançava-lhe uma seta ou uma seta incendiária, ele se protegia tanto por cima como por baixo pelo escudo. Então por isso o apóstolo Paulo nos adverte, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, protegia o soldado contra dardos incendiários, né? Isso fala de proteção contra as calúnias que nós vamos enfrentar, proteção contra as dúvidas que nós vamos enfrentar, proteção contra as rebeliões da vida que nós vamos enfrentar também. Por isso temos que ter todo esse cuidado. E também Paulo adverte sobre o capacete da salvação, que era pesado, resistente e era feito de ferro ou de bronze. E ele protegia a cabeça do soldado. Isso vem nos lembrar que a nossa mente, os nossos pensamentos, ele tem que estar protegido, para que o inimigo não venha colocar setas malignas dentro da nossa mente. Porque se ele conseguir atingir a sua mente, isso vai descer para o coração e depois vai se tornar em ações. E quando a pessoa vê, já é tarde. Então temos que tomar o capacete da salvação para proteger a nossa mente espiritualmente. Isso se refere à convicção plena da salvação no último dia.
Então, o crente que ele tem a mente firmada em Cristo, ele sabe que um dia Cristo voltará e que um dia Cristo o levará. Por isso é importante o capacete da salvação na vida do crente. E a indispensável arma ofensiva. Aí ele vai falar agora sobre a espada do Espírito. O que era a espada do Espírito? É a palavra de Deus. A espada era um instrumento, era uma arma que era usada tanto para atacar como também para se defender. A machaira era uma espada curta. Então isso está nos simbolizando que a nossa guerra espiritual, a nossa batalha espiritual, a nossa luta diária, ela é pessoal, ela é diária, ela é corpo a corpo. É o tempo inteiro o inimigo atentando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa personalidade, o nosso temperamento, para que nós venhamos cair na fé, para que nós venhamos se desviar da presença do Senhor. Por isso que é importante estar com a espada espiritual, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus e ela nos dá resistência contra as ciladas do diabo. Então Jesus Cristo, quando venceu o diabo naqueles 40 dias, ele venceu pela palavra, pela espada do Espírito. E nós vencemos também com a palavra de Deus. Ela derruba as fortalezas do maligno. Quando o inimigo vem nos atentar, então nós nos lembramos da palavra de Deus, nos firmamos nela pela fé e nós derrubaremos as barreiras e nós enfrentaremos os ataques malignos. A armadura de Deus se adquire pela oração. Nós temos que estar o tempo inteiro orando. Aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 18 ao 20, na própria lição, diz assim: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus amados irmãos, ele diz assim, com toda oração e súplica. Isso quer dizer que devemos depender de Deus e buscá-lo em oração, sempre estarmos em oração, porque a luta ela é ferrenha e o nosso inimigo é poderoso, astuto e maligno. Então nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus através da oração. Devemos depender de Deus e buscar em oração e devemos consultar a Deus pela oração. Temos que buscar o conhecimento de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o livramento de Deus, tudo isso através da oração. E ele ainda diz mais, com súplicas, né? A súplica é uma oração incessante. A súplica é uma oração insistente. Então nós temos que insistir na oração, combater em oração, lutar em oração para buscarmos esse revestimento da parte de Deus. E ele ainda diz mais, o apóstolo Paulo, por todos os santos. Então nós estamos no meio de um exército de soldados. São milhões de soldados espalhados pelo mundo todo. E todos esses soldados, que são todos os santos, precisam de oração. Então nós devemos orar por todos os soldados que estão na batalha espiritual pelo reino de Deus. E nós precisamos orar por toda a igreja de Cristo. Toda a igreja de Cristo precisa de oração. Então nós temos que ser intercessores de oração por todos os santos. Aí o apóstolo Paulo diz também, e por mim. Ele também era necessitado da oração da igreja. Então nós precisamos receber a oração dos santos. Então nós também precisamos da cobertura de oração. Devemos agradecer àqueles que oram por nós. Quando nós orarmos, Senhor, abençoa aqueles que estão lembrando-se de nós nas suas orações, os nossos intercessores. Devemos agradecer a Deus pelos que oram por nós, glórias a Deus, para fazer notório o mistério do Evangelho, ainda diz o apóstolo Paulo. Para fazer notório o mistério do Evangelho, ele quis dizer o quê? Ele está falando de evangelismo, ele está falando de missões, ele está falando de visitação, ele está falando de discipulado. Então a obra evangelística, ela precisa de oração. Precisamos estar orando pelos irmãos que estão visitando, pelos irmãos que estão
visitando os enfermos, fazendo culto nas prisões, fazendo culto nos hospitais, fazendo culto nas famílias, fazendo culto nas empresas que trabalham na capelania nos seus mais diversos aspectos. E nós devemos orar pelos irmãos que estão na obra missionária, lá na Oceania, na Europa, na África, na América do Norte, Central e do Sul, em toda parte do mundo, no Nordeste, no Sul, no Leste, no Oeste. Temos que orar pela obra missionária. O Senhor nos chamou para ser guerreiros de oração. Glórias a Deus, e terminamos mais uma aula. Deus abençoe a sua casa, a sua família, e eu te agradeço por você ter assistido esta videoaula até o fim. Deus te abençoe sempre. Continua clicando no canal, quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não compartilhou, compartilhe. Leve a palavra de Deus para o maior número de pessoas que você puder, e você estará pregando a palavra do Senhor e fazendo a obra do Senhor. A próxima lição será sobre avivamento espiritual, restauração espiritual, despertamento espiritual. Será sobre isso daqui que nós acabamos de ensinar, sobre a batalha espiritual. Glórias a Deus. E são estudos baseados em Esdras e Neemias. E a primeira lição vai ser sobre Daniel ora por um despertamento. E o comentador dessa lição é o pastor Eurico Bergstein, no ano de 1993. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.